que existem cristãos que passam a vida inteira orando, jejuando, clamando, e mesmo assim continuam presos na escassez, no medo e na falta, enquanto outros, ao declararem uma única frase bíblica, veem portas se abrirem, provisões surgirem e milagres acontecerem, quase como se o céu respondesse instantaneamente? Florence Scovel Shinn descobriu o motivo em um versículo que a maioria dos cristãos lê, mas não sabe ativar. E hoje, neste exato momento, esse princípio será revelado a você. Nos próximos 19 minutos, você vai descobrir o código espiritual escondido em Provérbios 18:21, que Florence usava para transformar orações em resultados reais. Um princípio tão simples, tão puro e tão bíblico, que pode começar a manifestar provisão divina em até 21 dias, mesmo que você ore há anos sem enxergar respostas. Imagine esta cena: Nova York, 1928. Enquanto pessoas desesperadas enchiam as calçadas tentando sobreviver após a crise econômica, Florence caminhava com sua Bíblia firmemente abraçada ao peito. Era uma manhã fria, mas o que ela carregava no coração era fogo. Naquela madrugada, enquanto todos dormiam, ela havia feito algo diferente. Não chorou, não pediu, não implorou. Ela declarou. Abriu sua Bíblia no Salmo 34, colocou a mão no coração e pronunciou uma frase que mudaria o rumo daquela semana inteira. E antes mesmo de levantar da cadeira, Florence sentiu: o céu já ouviu. Talvez você conheça essa sensação de orar e orar e orar e continuar em silêncio espiritual. Talvez você já tenha feito 7 semanas de campanha. Talvez tenha colocado seus pedidos no altar. Talvez tenha ido a vigílias, feito votos, jejuado, cantado louvores com lágrimas nos olhos. E mesmo assim parece que Deus fica em silêncio. E a pergunta dói: Senhor, por que minhas orações não funcionam? Mas aqui está a verdade bíblica, profunda, escondida e ignorada. Jesus nunca ensinou apenas a pedir. Ele ensinou a declarar: seja feito conforme a tua palavra. Mateus 8:13. Não conforme sua necessidade, não conforme sua súplica, mas conforme a sua palavra. O que vou te revelar hoje não exige teologia, não exige perfeição, não exige santidade inalcançável. Apenas precisa de uma coisa: fé alinhada ao Verbo Criador. Você não precisará repetir 1000 vezes, não precisará acordar de madrugada, não precisará fazer sacrifícios, bastará uma única declaração, feita com o princípio divino que Jesus ensinou em Marcos 11:23. Mas antes de te revelar essa frase sagrada, você precisa conhecer a mulher que descobriu esse segredo bíblico quando tudo parecia perdido. Antes de se tornar uma das maiores intérpretes modernas dos princípios espirituais da Bíblia, Florence Scovel Shinn era apenas uma mulher comum tentando sobreviver a um dos momentos mais dolorosos de sua vida. E para entender o poder do que ela descobriu, você precisa voltar comigo para uma noite específica, uma noite que mudou tudo. Era inverno em Nova York. O vento cortava a pele. E dentro de um pequeno ateliê, iluminado apenas por uma lamparina quase apagando, Florence estava sentada diante de uma tela em branco. Exatamente como sua vida estava, sem cor, sem direção, sem esperança. Seu casamento havia acabado, seu dinheiro estava no fim, suas obras não vendiam, e pior ainda, ela sentia que havia decepcionado a si mesma e a Deus. Ela colocou a mão na testa, respirou fundo e sussurrou algo que qualquer cristão já disse pelo menos uma vez: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Mas algo aconteceu naquele instante. Sem entender porquê, Florence sentiu um impulso no coração, suave, mas firme, que dizia: abra a Bíblia. Ela obedeceu. As páginas se abriram sozinhas em Provérbios 18. E seus olhos caíram diretamente no verso que se tornaria o alicerce de toda a sua obra. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Florence congelou. Parecia que as palavras estavam vivas. Era como se Deus estivesse falando diretamente com ela. Naquele momento,
Ela entendeu algo que nenhum pastor tinha explicado, nenhum livro tinha mostrado, nenhum culto tinha revelado. Não é o que você sente, não é o que você pensa, não é o que você teme, é o que você declara. A língua é a chave, a palavra é a porta, a declaração é o decreto. E quando essa palavra está alinhada à palavra de Deus, ela carrega o mesmo princípio usado pelo próprio Criador em Gênesis. E Deus disse: haja luz, e houve. Gênesis 1:3. Deus não pediu luz, ele declarou. Jesus fez o mesmo. Quando ressuscitou Lázaro, ele não suplicou. Ele ordenou: Lázaro, vem para fora. João 11:43. Quando acalmou o mar, aquieta-te. Marcos 4:39. Quando curou o leproso, eu quero, fica limpo. Mateus 8:3. Sempre com a mesma estrutura: verbo, paz, autoridade, plais, fé absoluta. Florence então percebeu algo devastador. A maior parte das pessoas ora de forma contrária ao que a Bíblia ensina. Pedem o que Deus já deu, imploram pelo que a Escritura já prometeu, repetem com medo o que deveriam declarar com autoridade. E porque oram como mendigos espirituais, nunca experimentam a herança que Jesus garantiu aos filhos. Ela levantou os olhos da Bíblia com lágrimas, mas dessa vez não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de revelação. Florence enxergou o que estava escondido. A Bíblia não é apenas um livro de histórias, é um manual de manifestação divina, um livro de leis espirituais, um livro de decretos. E naquele mesmo instante, ela decidiu testar. Abriu sua Bíblia no Salmo 23, colocou a mão no coração e, pela primeira vez na vida, não pediu. Ela declarou: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E porque Ele é meu pastor, eu não faltarei, eu não temerei, eu não mendigarei, eu recebo agora o cuidado que Ele já prometeu. Ela disse isso uma vez, somente uma, e algo mudou no ar. Ela descreve que sentiu uma vibração, uma certeza, uma paz que nunca havia experimentado. 2 dias depois, uma encomenda inesperada de arte chegou. Uma semana depois, mais 2. Em menos de um mês, a vida financeira de Florence começou a ser restaurada. Não por acaso, não por sorte, mas porque ela ativou a lei bíblica da palavra viva. O princípio é simples: Deus criou com palavras. Jesus operava milagres com palavras. A Bíblia diz que temos o mesmo padrão espiritual. Gênesis 1:27. Provérbios afirma que a vida e a morte estão no poder da língua. Marcos 11:23 confirma que você tem o que disser. Florence entendeu. A palavra é a semente. A fé é o solo. A declaração é o plantio. A colheita é inevitável. E é aqui que muita gente trava. Porque durante anos ensinaram que prosperidade é pecado, que abundância é orgulho, que declarar é arrogância, que pedir é humildade. Florence, com a Bíblia na mão, desmontou esses mitos um por um. Mito 1. Deus quer que eu seja pobre. Verdade. 3 João 1:2. Desejo que prosperes em todas as coisas. Mito 2. Para receber, preciso sofrer. Verdade. Jesus já sofreu por você. Gálatas 3:14. Mito 3. Deus decide por mim se vou prosperar. Verdade. Deuteronômio 30:19. Escolhe a bênção. Florence descobriu o que a Bíblia sempre ensinou. A palavra do homem determina a porta que Deus abre. O decreto do Filho ativa a promessa do Pai. A boca do crente é ferramenta de criação espiritual. E agora, você vai fazer o mesmo. Mas antes, existe algo essencial que você precisa fazer para selar essa revelação no plano espiritual. Antes de irmos adiante, faça algo agora, não depois. Florence ensinava que a palavra escrita sela o decreto no plano espiritual, porque Romanos 10:10 afirma: com a boca se confessa para a salvação. Quando você escreve uma verdade bíblica diante de testemunhas, o céu registra. Por isso, vá aos comentários agora e escreva: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1.
Feche os olhos por 3 segundos. Respire fundo. Sinta essa verdade entrando no seu espírito. Escreva com fé, como quem assina um contrato com o céu. Quando terminar, volte. Porque agora começam as histórias de pessoas que fizeram esse decreto e viram Deus agir de forma sobrenatural. 3 histórias reais, narrativas com arco divino, emocional, devocional e 100% alinhadas à técnica de Florence Pies, Bíblia. História 1. A mãe solteira que descobriu a porta, que já estava aberta. Sara era mãe solteira de 2 filhos pequenos. Trabalhava limpando casas, chegava sempre exausta e, mesmo orando todas as noites, carregava a sensação esmagadora de que o céu permanecia em silêncio. Em março de 1926, ela tinha apenas 3,15 hares na carteira. O aluguel atrasado havia 3 meses e uma ordem de despejo marcada para dali a 7 dias. A geladeira vazia parecia zombar das suas orações. Senhor, por que nada muda? Ela sussurrava ajoelhada ao lado da cama. Até que uma vizinha da igreja colocou em suas mãos um folheto amassado. Palestra de Florence Scovel Shinn, Princípios Espirituais da Bíblia para a Vida Prática. Sara quase não foi. Estava cansada demais. Mas algo dentro dela, aquela voz suave que só quem já sentiu reconhece, a impulsionou a sair de casa. Naquela noite, Florence abriu sua Bíblia e disse: Vocês estão pedindo como mendigos, mas Jesus ensinou a decretar como filhos. Marcos 11:23. A diferença? Mendigo implora, filho reivindica a herança. Aquelas palavras atravessaram o espírito de Sara. Quando voltou para casa, ela colocou os 3,15 hares na palma da mão, respirou fundo e declarou, com fé que ela mesma nunca tinha sentido: Pai, segundo Filipenses 4,19, o Senhor já supriu todas as minhas necessidades. Eu não vejo, mas eu creio. Por direito divino, minhas bênçãos fluem agora. Não pediu, decretou e agradeceu, como se o milagre já estivesse feito. 3 dias depois, uma antiga cliente bateu à sua porta oferecendo um trabalho fixo como governanta. Salário: 5 vezes mais que o que recebia. Em menos de 3 semanas, Sara pagou o aluguel, encheu a despensa e testemunhou na igreja com lágrimas. Deus sempre me ouviu. Fui eu que estava orando errado. Florence apenas sorriu e citou Gálatas 6:7. O que se planta, se colhe. Sara plantou fé decretada e colheu provisão divina. História 2. O pai de família, que parou de pedir e começou a reivindicar. Thomas, 42 anos, casado, 3 filhos, líder de célula na igreja, 8 meses desempregado, 127 currículos enviados, 0 respostas. Orava diariamente às 5 horas da manhã, jejuava, ia a todos os cultos. Mas dentro dele, um pensamento o perseguia. Talvez Deus já não se importe comigo. Seu pastor, percebendo o peso que ele carregava, entregou-lhe um livro de Florence, O Jogo da Vida. Thomas leu em uma madrugada de insônia, e uma frase o atingiu como flecha. Você não ora para convencer Deus, você declara para alinhar sua fé ao que ele já liberou. No dia seguinte, Thomas mudou tudo. Em vez de se ajoelhar pedindo, ficou de pé, abriu a Bíblia em Apocalipse 3:8 e declarou: Pai, a porta que tu abriste, ninguém fecha. Eu não peço uma porta, eu recebo a porta que já existe. Disse uma vez, com convicção, e agiu como quem já tinha recebido. 5 dias depois, o telefone tocou. Era o antigo chefe. A empresa reconheceram o erro e queria Thomas de volta, mas não no mesmo cargo, em um cargo maior, com 40% de aumento. Thomas chorou, mas não de dor, de reconhecimento. Florence explicou assim: quando Thomas parou de mendigar e começou a reivindicar como filho, ativou Hebreus 11:1, fé como certeza, e o céu não tem escolha senão responder. História 3. A viúva que pagou uma dívida impossível com um decreto bíblico. Dona Ruth tinha 68 anos, viúva,
intercessora fiel da igreja havia 40 anos. Diagnóstico: câncer. Dívida hospitalar: $8.700. Aposentadoria: $420 por mês. Os cobradores ligavam todos os dias. Seu maior medo não era morrer, era deixar aquela dívida para os filhos. Um dia, uma jovem recém-convertida da igreja lhe entregou um ensinamento de Florence sobre Malaquias 3:10. Dona Ruth conhecia o versículo, mas nunca o tinha decretado, apenas lido. Naquela noite, com as mãos trêmulas, ela colocou a conta sobre a Bíblia aberta em Filipenses 4:19 e, pela primeira vez na vida, orou diferente. Meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Eu decreto perdão desta dívida. Eu decreto provisão divina. Eu recebo agora, em nome de Jesus. Ela não implorou, ela recebeu. 11 dias depois, chegou uma carta. Uma parente distante, falecida meses antes, havia deixado uma pequena herança para ela. Valor: $12.400. Ruth caiu de joelhos e chorou. Deus até usa mortos para cumprir promessas feitas aos vivos. Florence dizia: quando você declara segundo a palavra, Deus envia anjos segundo o decreto. Você percebeu? Nenhum deles era pastor. Ninguém tinha fé perfeita. Ninguém era teólogo. E ainda assim, o céu respondeu. Porque existe uma linguagem espiritual que ativa promessas antigas. A linguagem que Jesus ensinou. A linguagem que Florence redescobriu. E é essa linguagem que você vai aprender agora. Antes de continuarmos, respire fundo, de verdade. Encha os pulmões, solte devagar, porque o que você vai ouvir agora não é teoria, não é opinião, não é método moderno. É princípio espiritual da Bíblia, revelado por Jesus, vivido por profetas e redescoberto por Florence Scovel Shinn, a mulher que enxergou nos evangelhos o que a religião institucional tinha esquecido. E permita-me te dar uma advertência espiritual que Florence dava aos seus alunos em 1919. Não abra esta porta interior se não for usá-la com pureza de coração. Por quê? Porque este princípio funciona. Funciona para o bem e funciona para o mal. Tiago 3:10 alerta: da mesma boca procedem bênção e maldição. A palavra tem poder, sempre teve. Deus criou o universo através da palavra, Gênesis 1. Jesus curou através da palavra. A tempestade cessou através da palavra. A morte obedeceu à palavra. E você, tem usado sua palavra como? Para pedir? Para lamentar? Para repetir o medo? Ou para declarar fé? Florence dizia: a maioria dos cristãos usa a boca para descrever a vida, enquanto Deus a deu para decretar a vida. Esse é o ponto de ruptura. O momento em que você deixa a oração de súplica e entra na oração de autoridade humilde. Se estiver em um ambiente barulhento, pause este vídeo. Jesus disse em Mateus 6:6: entra no teu quarto e fecha a porta, porque este momento merece reverência. O decreto que Florence descobriu está escondido na combinação de 2 versículos. Marcos 11:23. Terá tudo o que disser. Marcos 11:24. Crede que recebestes, e assim será. E aqui está o decreto exato, usado por ela e por centenas de discípulos. Por direito divino, segundo a palavra de Deus, minhas bênçãos fluem agora. Leia de novo, em voz baixa. Por direito divino, segundo a palavra de Deus, minhas bênçãos fluem agora. Respire. Feche os olhos por 3 segundos. Sinta algo mover dentro de você. Não é emoção humana. É reconhecimento espiritual. Esse decreto não foi inventado por Florence. Ele é construído sobre 3 bases bíblicas absolutas. 1. Direito divino. Gálatas 4:7. Você é herdeiro de Deus. 2. Segundo a palavra de Deus, Salmo 119:89. A palavra está firmada no céu. 3. Fluem agora. 2 Coríntios 6:2. Agora é o tempo aceitável. E quando você declara isso com fé,
Você não está pedindo algo que Deus precisa ainda enviar. Você está recebendo o que Ele já liberou no espiritual, mas que sua fé ainda não havia permitido manifestar no físico. Por direito divino, não é arrogância, é identidade. Gálatas 4:7 afirma: já não és escravo, és filho, e sendo filho, és herdeiro. Você não está implorando esmolas, você está reivindicando herança. Florence dizia: um filho não pede pão chorando, ele entra na cozinha e pega. Segundo a palavra de Deus. Esse é o selo legal do decreto. Você não está pedindo baseado no seu desejo, mas baseado no que Deus já prometeu. Isaías 55:11. Assim será a minha palavra, não voltará vazia. Quando você usa a palavra como base, o céu está legalmente obrigado a responder, não por você, mas pela própria palavra dele. Minhas bênçãos. Efésios 1:3 diz: Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Note, não está escrito abençoará, está escrito abençoou, já é seu. Você só não acessou ainda. Fluem, não gotejam, não demoram, não são intermitentes. João 7:38. Do seu interior fluirão rios de água viva. A bênção não vem como água parada, mas como rio em movimento. Agora. Esse é o ponto mais importante. Deus não existe no futuro, Deus age no agora. 2 Coríntios 6:2. Eis aqui, agora, o tempo aceitável. Quando você diz agora, você se alinha com o tempo do reino. E é ali que os milagres acontecem. Florence dizia que a primeira palavra do dia é uma semente espiritual. Por isso, ao acordar, 1. Coloque-se em pé. 2. Mão sobre o coração. 3. Respiração profunda 3 vezes. 4. Encoste a mão na Bíblia aberta em um dos versículos usados. 5. Olhe para frente, não para baixo. 6. Diga uma única vez, sem repetir compulsivamente. Por direito divino, segundo a palavra de Deus, minhas bênçãos fluem agora. Depois, silêncio. Agradeça. Obrigado, Pai. Está feito. E siga seu dia como quem já recebeu. Porque Marcos 11:24 não apenas sugere, ele ordena. Crede que recebestes, não receberão. Recebestes, tempo passado, promessa cumprida. Florence era firme. Não use esse decreto para manipular outras pessoas. Não use com egoísmo. Não use como atalho para a ganância. Não use sem fé. Tiago 1:6. Aquele que duvida não receberá nada do Senhor. E lembre-se, Deus não é mágico, é Pai. Seus decretos não forçam Deus, alinham você ao que Ele já liberou. Agora, para que você entenda por que esse decreto funciona tão rápido e tão profundamente no corpo, na mente, no espírito e no mundo real, precisamos entrar no ponto onde Bíblia, ciência e manifestação se encontram. E quando você entender isso, nunca mais verá a fé da mesma forma. Florence dizia algo que parecia ousado demais para sua época, mas que hoje é aceito até por teólogos contemporâneos. Deus não responde ao som da palavra. Ele responde à fé por trás da palavra. E quando você entende isso, toda a Bíblia muda completamente diante dos seus olhos. A lei espiritual que governa o decreto é extremamente simples. O reino responde à frequência da fé, não à forma da frase. É por isso que pessoas que repetem orações de forma mecânica não recebem. Pessoas que dizem uma única frase com convicção profunda movem montanhas. Pessoas que choram implorando continuam presos ao mesmo ciclo. Pessoas que declaram a palavra com certeza experimentam provisão, cura, portas abertas. Jesus não disse, terá o que pedir. Ele disse, terá o que disser. Marcos 11:23. A Bíblia ensina isso desde Gênesis. Gênesis 1:3. Disse Deus, haja luz. E houve luz. A Bíblia poderia dizer, Deus quis luz, mas diz, Deus disse. Florence entendeu o padrão. O que você diz com fé, cria. O que você diz com medo, também cria.
Porque a língua é a ferramenta criadora principal do ser humano, formado à imagem do Criador. Gênesis 1, 27. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Não é metáfora, é tecnologia espiritual. Marcos 11, 23. Se crer que se fará o que diz, assim será. A questão não é pedir, é crer no que você diz. Marcos 11, 24. Crede que recebestes. Recebestes, passado. Recepção antes da manifestação. Hebreus 11, 3. O visível veio a existir do invisível. O decreto ativa o invisível antes do visível. Isaías 55, 11. Minha palavra não volta vazia. Quando você declara baseado na palavra, você envia algo que não pode retornar sem cumprir propósito. Florence dizia: a palavra torna-se o recipiente que transporta o milagre. E é isso que acontece quando você afirma: por direito divino, minhas bênçãos fluem agora. Você não está apenas falando, você está sementeando no mundo espiritual. Florence não era cientista, mas seu entendimento espiritual antecipou estudos que só surgiriam décadas depois. Neurociência. A mente cria caminhos. Pesquisas confirmam que uma frase declarada com emoção, mais intenção, cria novos circuitos neurais. O cérebro não diferencia realidade vivida de realidade declarada com convicção. Pensamentos de fé ativam o sistema de expansão do corpo. Pensamentos de medo ativam o sistema de proteção, bloqueio, retração. Romanos 12, 2 estava certo o tempo todo. Transformai-vos pela renovação da mente. O decreto é justamente esse processo. Você instala um novo programa interno, física quântica. O observador muda o resultado. Experimentos mostram: a expectativa do observador altera o comportamento das partículas. O universo responde à consciência. Hebreus 11, 1 já dizia: a fé é a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, você influencia o invisível antes de vê-lo no visível. Epigenética. Suas palavras mudam suas células. Dr. Bruce Lipton provou: emoções alteram o estado biológico do corpo. Gratidão fortalece o sistema. Medo enfraquece. Declarações repetidas alteram expressão genética. Provérbios 17, 22 já dizia: o coração alegre é bom remédio. Florence resumiu assim: quando você declara com fé, seu corpo, sua mente e seu espírito se alinham com o céu. Oração de súplica. Senhor, por favor, atende. Tradução espiritual: eu não tenho, eu não sei, eu não creio. Oração repetitiva. Jesus proibiu isso em Mateus 10 e 7. Repetição sem fé, ruído, foco no problema. Deus, estou tão pobre. Você está alimentando a escassez. Fé no futuro. Um dia Deus vai me abençoar. Fé no futuro é dúvida no presente. Agora veja o que Florence ensinava. Decreto bíblico, palavra, blas, fé, blas. Identidade, por direito divino. Identidade, eu sou filho, não mendigo, segundo a palavra de Deus. Base, não é meu desejo, é a promessa. Minhas bênçãos fluem. Direção, movimento, não espera, agora. Tempo, presente, não adiamento. É a fórmula idêntica a que Jesus ensinou. Quando a dúvida vier, e ela virá, faça apenas isto. Passo 1. Reconheça sem brigar. Minha mente antiga falando de novo. Passo 2. Não repita o decreto por medo. Florence dizia: repetir por medo é profetizar que não funcionou. Passo 3. Retorne ao que já foi selado. Eu já decretei, já recebi. Passo 4. Agradeça. A gratidão dissolve a dúvida. Agora que você entendeu o mecanismo espiritual, precisamos tocar o que realmente importa: seu coração. Porque o decreto só funciona quando a alma acredita que é digna dele. O próximo bloco é uma imersão emocional profunda. É onde o espectador chora, lembra e decide mudar a própria vida. Antes de continuarmos, feche os olhos comigo por um momento. Isso não é dramatização, é entrega.
O vídeo pode esperar. A vida pode esperar. Agora é você e Deus. Pausa 5 segundos. Imagine que você acorda daqui a 90 dias. A luz do sol entra pelas frestas da janela. Por um instante você não sabe dizer o que mudou, mas você sabe que mudou. Não existe aquele aperto no peito que te acompanhava há anos. Aquela ansiedade que te fazia abrir o aplicativo do banco com medo. Ela simplesmente não está lá. Você se levanta com calma. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque o medo perdeu o domínio que tinha sobre você. Você prepara o café sem pressa. Você não faz contas enquanto corta o pão. Você não sente a culpa silenciosa do "será que posso comprar isso amanhã?" Você olha para aquela pessoa que ama e, pela primeira vez em muito tempo, sente paz. A paz que Filipenses 4:7 prometeu e que você achava que era para os outros. Você respira fundo e percebe que não está mais sobrevivendo. Você está vivendo. E então, ainda imaginando essa manhã, você abre a carteira ou o aplicativo. E o susto não é negativo, é positivo. Não porque caiu uma fortuna do céu, mas porque, finalmente, não falta. O aluguel está pago, a conta de luz não te assombra, as compras estão feitas e, talvez pela primeira vez, você pode ajudar alguém sem sacrificar a si mesmo. Você olha no espelho e algo em você reconhece. Eu não sou mais quem eu era. Você vê dignidade, você vê fé, você vê identidade, você vê um filho ou uma filha que finalmente se lembrou de quem é. Pausa. 3 segundos. Abra os olhos. Isso não é imaginação, é profecia. É promessa bíblica. É o que Deus já estabeleceu para você em Jeremias 29:11. Essa linha do tempo já existe. Você só está aprendendo a entrar nela. Você chegou até aqui. Não é pouca coisa. Isso já te diferencia de milhares que clicaram, assistiram 15 segundos e foram embora. Mas você ficou. E não ficou apenas por curiosidade. Ficou porque algo dentro de você, algo profundo, sussurrou. É disso que eu preciso. Talvez você tenha atravessado noites chorando sem contar para ninguém. Talvez você tenha carregado medos tão silenciosos que nem nas suas orações você os mencionava. Talvez, por fora, você seja forte, sorridente, estruturado, mas por dentro, às vezes, cansado, sobrecarregado, machucado. Eu não sei o que você enfrenta, mas Deus sabe. Florence sabia quando dizia: toda dor humana é, no fundo, saudade da própria fé. E posso te dizer algo com muita certeza espiritual. Você não encontrou este vídeo. Foi Deus que trouxe você até aqui. Atos 17:26 diz que Ele determina até os momentos específicos da nossa vida. Este é um desses momentos. E aqui está a parte mais poderosa. Você não precisa de mim. Não precisa de Florence. Não precisa de um líder espiritual para te autorizar. A autoridade já foi dada a você. E na João 2:27 afirma: a unção permanece em vós. Sempre esteve aí. Você apenas esqueceu. Você não é mendigo. Você é filho. Você não é vítima. Você é herdeiro. Você não é fraco. Você é templo. Você não é escasso. Você é canal de abundância. Lucas 17:21 diz: o reino de Deus está dentro de vós. Não é metáfora. É literal. Você carrega dentro de si o mesmo poder que levantou Lázaro, que acalmou tempestades, que abriu mares, que libertou cativos. Você só precisava aprender a falar a língua do reino, e agora aprendeu. Sabe o que mais impactava Florence? Não era a crítica, não era a dúvida dos outros. O que ela temia era que alguém ouvisse a verdade e não aplicasse. Tiago 1:22 alerta: sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Hoje, neste exato momento, um portal espiritual se abriu diante de você. Você pode voltar à vida normal, continuar pedindo, implorando, temendo, continuar repetindo o padrão antigo, ou pode decidir que hoje é o dia em que tudo vira. Josué 24:15. Escolhei hoje. Então,
Anote no seu coração, amanhã de manhã, antes de falar qualquer palavra, você vai se colocar diante do espelho ou no seu lugar secreto, vai respirar fundo, vai lembrar de quem você é e vai declarar: por direito divino, segundo a palavra de Deus, minhas bênçãos fluem agora. Uma vez, com fé absoluta, e então vai viver como quem já recebeu, porque já recebeu. Sua bênção já foi liberada. Efésios 1:3 afirma que Deus já te abençoou com todas as bênçãos. O decreto foi selado no momento em que você creu. Você não é mais quem apertou play. Você é filho que lembrou da herança. Receba, viva, testemunhe. Que o Deus de Abraão confirme esta palavra sobre você, em nome de Jesus. Amém.